E me fala uma coisa, eu queria, para mim é uma desmistificação também, tá? Eu tenho professores que já falam para mim, esse negócio de síndrome do intestino irritável é doença é doença para vender. Na visão de vocês, é uma entidade? Como é que vocês lidam com isso na prática do dia a dia? O ser humano, ele costuma negar aquilo que ele não conhece totalmente, né? Então, principalmente cirurgiões que são muito hábeis, né, e que estão ali com aquela agenda cheia, eles costumam, às vezes, menosprezar entidades químicas, médicas, entidades médicas, que têm um grande impacto na vida do paciente, né? A síndrome do intestino irritável, ela é uma síndrome, é um conjunto de sinal e sintoma, né? Gerado justamente por esse desequilíbrio principalmente serotonina, né? Na recaptação de serotonina ali nos neurônios e nos receptores de serotonina específicos do nosso intestino. E o principal sintoma é dor abdominal, né? Nós temos 3 formas, digamos, 2 formas clássicas e uma não tão clássica assim. A principal forma é a diarreica, é quando a gente tem uma hiperresposta, né, e acaba tendo diarreia, excesso de gases, dor abdominal. E temos também a forma constipante, que é justamente quando o paciente ele não consegue evacuar. Ele tem uma descompensação psicológica que ele simplesmente não consegue evacuar. E temos a forma que a gente chama de overfloating, que é que oscila. Então, um dia ele está com diarreia, no outro dia está com o intestino preso, outro dia ele está com dor abdominal. Fato que o impacto disso na vida do paciente, ele é tremendo, né? Imagina a gente estar aqui, está com cólica, e está com dor, e está querendo ir ao banheiro. E por que isso se faz tão presente, né? Às vezes você está passando por um momento de estresse mais importante, uma prova, ou no trabalho, né? Uma situação difícil na sua vida. E às vezes você tem ali aquela distensão abdominal, né? Quem nunca passou por isso, né? Tem aquela diarreia. Isso existe por conta dessa conexão entre o intestino e o cérebro, né? Desse eixo cérebro-intestino. O cortisol, o hormônio do estresse, ele é fundamental para a revitalização, para a renovação das células intestinais. Então, até o sono nesse aspecto, porque o ciclo circadiano mexe muito com essa questão dos níveis de cortisol, né? Então, quando a gente dorme, o cortisol cai e aí o hormônio aumenta quando a gente acorda, até para a gente ter uma vida mais ativa. Que é a função, bem grosseiramente explicando, né? Simplificando bastante a função do hormônio. E nesses casos de estresse, faz muito sentido isso em relação a esse conceito de síndrome do intestino irritável, justamente porque você estressado, não consegue dormir, não consegue ter renovação do cortisol, você não tem essa revitalização e gera o conceito que ele não vai gostar que eu fale, mas gera inflamação. Não fala esse nome! Aqui não há problema nenhum falar, estamos num ambiente acadêmico, mas pode ver que na minha rede social, é fato, eu evito de falar isso realmente, viu? Inflamação, eu evito mesmo, para não confundir meu paciente, né? O que nós 3 estamos fazendo aqui? A gente está desconfundindo, a gente está esclarecendo pontos, igual que você está colocando muito bem aí, de uma maneira básica e direta. Exemplo da síndrome do intestino irritável. Então, primeiro, mas tem que lembrar também que é um diagnóstico de exclusão, né? É um diagnóstico de exclusão, mas que não é da cabeça do paciente. Não. Né? Nós médicos, às vezes, a gente está lá com a agenda cheia, a gente está com 30 doentes para atender, 40 doentes para atender no dia, e chega um paciente lá, doutor, olha, eu tô aqui com uma dor abdominal, tô tendo diarreia, bobeira. Não é nada. Esse negócio de subestimar sintoma Agora, qual é o impacto desse sinal e sintoma na vida do nosso paciente? Sabe? O que isso está gerando para ele? Então, eu acho que a gente tem que caminhar para isso. Então, estabelecer critérios. Então, é um diagnóstico de exclusão. Primeira coisa que tem que fazer, que a gente conversou agora há pouco, é trazer o paciente como parte do tratamento. Então, olha, a senhora, o senhor pode ter síndrome do intestino irritável. Você sabe o que é isso? E aí explica o que é isso. Como que a gente vai fazer para identificar se é ou se não é? Vamos fazer esse passo. É você entender a estrada que o paciente vai percorrer, sabe, Adolfo? Eu acho que isso é muito importante. E falando de síndrome do intestino irritável, você tem que lembrar que esses pacientes, eles são multidisciplinares no que diz respeito ao seu tratamento. O médico, ele é um ator principal,
né? Ele vai medicar, ele vai prescrever, principalmente eu uso muito mebeverina para poder melhorar a dor, alivia muito meu paciente, que o principal sintoma é dor abdominal, como eu já falei. E fato que ele precisa de terapia, esse paciente vai precisar de terapia, esse paciente vai precisar de uma abordagem com nutricionista, né? Porque, por exemplo, esses pacientes com síndrome do intestino irritável, que consomem muita fibra solúvel, que é aquela fibra que é fermentada, esse paciente, ele vai ter mais dor abdominal. Ah, mas por quê? Vai produzir mais gases? Não. Porque vai sinalizar para os mastócitos que estão ali na parede do intestino para produzir mais histamina. E aí essa histamina vai nos receptores H4 e gera desconforto abdominal. Então, nesses pacientes, por exemplo, a gente orienta, eu converso com o nosso nutricionista e falo, olha, é um paciente com diagnóstico de intestino irritável, vamos evitar a fibra solúvel. Aí volta para sua pergunta, se fosse uma entidade que não existe, paciente com diarreia, ele vai... Se não for uma síndrome de intestino irritado, ele vai ser beneficiado com fibra solúvel. Fibra solúvel, ela faz um alentecimento de trânsito, ela faz um aumento de tempo de esvaziamento. Então, você vai ter uma prevenção da diarreia. Mas a síndrome do intestino irritável existe. Aí você dá fibra solúvel, você piora. Você piora. Então,